Olá, meu nome é Paulo Cogos, tentei fazer essa live, me confundi todo, postei na minha timeline, então tinha 4, 5 pessoas, e ainda por cima eu tava usando o Wi-Fi desse clube aqui, que é um lixo. Agora eu tô no 4G, que deve ser mais lixo ainda, mas sei lá, vamos ver. O dia que vocês quiserem uma live decente, que não trave, vocês, por favor, peguem morteiros, peguem canhões Otto Melara, mirem bem no meio da Anatel, e quem tentar fugir em chamas, vocês passem fogo, passem rajada de metralhadora. Qualquer um que tentar escapar da Anatel, matem. E aí eu garanto que vocês vão ter uma live que não trave. Bom, muito bem. O Brasil é um inferno socialista. É um inferno socialista de jure. O que tem na Constituição, nas regulações, nas portarias, na legislação brasileira, é socialismo do mais atroz que vocês possam imaginar. Por que o Brasil, então, não tem o nível de vida da Libéria, do Chad? Porque nós temos algumas coisas que nos salvam. Vou dar um exemplo. Toda vez que você chega para um comunistinha de merda e fala que o Brasil é socialista, ele fala que não, o Brasil é capitalista, a culpa toda é do capitalismo, aquela palhaçada. Aí vem coisa pior que isso, vem liberalecos, como aqueles gosmentos daqueles gafanhotos que tomaram conta do Instituto Mises, que roubaram o Instituto Mises, e vem com aquelas frasezinhas dele, a liberdade vem com tudo é o caralho. Acabaram de aprovar uma lei de imigração que manda entrar muçulmano aqui sem verificar nem os antecedentes. Onde é que a liberdade vem com tudo? Mais regulações, o Dória apoiando a Hillary, o Bolsonaro apoiando todo tipo de imposto, intervenção socialista que você imagina. Que liberdade vem com tudo? Isso aqui vai piorar. O futuro é como disse George Orwell, é uma bota pisando no rosto humano para sempre. Liberdade vem com tudo, o caralho. O dia que vocês matarem todos esses liberalecos, depois matarem os comunistas, depois matarem os políticos, aí talvez nós tenhamos alguma chance. Liberdade vem com tudo. Parasitas, oportunistas, se aproveitaram da crescente popularidade do movimento libertário pelo simples fato de ser um movimento lógico e ético para se locupletar, para perverter o movimento, para transformar aquilo em puxa-saquismo de filho de Bolsonaro, um bosta que não sabe nem, não aguenta nem uma entrevista lá com a Jandira Fegali, não consegue nem ficar de pé. Eu que sou gordinho tudo, eu consigo, seu lixo, mano. Bom, voltando, Brasil é um inferno socialista. Aí, por exemplo, o pessoal fala, o imposto sobre grandes fortunas está na Constituição. Os caras ainda querem implantar, né? Foda-se na Constituição. A nossa sorte é que a Constituição muitas vezes não pega. Aqui no Brasil existe esse fenômeno, a lei não pega. Sabe por quê? Porque Virgem Maria, Nossa Senhora Aparecida, não cessa de interceder por nós. Porque se essas legislações pegassem, nós estamos fodidos. Se nós respeitássemos a Constituição, nós estamos fodidos. A Constituição é uma das piores inimigas do povo. Nós estaremos com o nível de vida do Chad. Por falar em Chad, mandaram para mim uma lista dos países onde as pessoas mais trabalharam no ano para pagar imposto por hora. O segundo lugar é um desses países africanos fodidos aí, Senegal, Libéria, essas porra. O Brasil é mais que o dobro do segundo lugar. 2.600 horas para sustentar ladrão, parasita, safado de político. Venezuela. Todo mundo sabe que a Venezuela é um inferno socialista mesmo. Ninguém nega isso. O pessoal não tem nem onde cagar ali. O pessoal tá se matando nas ruas, passa fome. Ali o cidadão trabalhou 864 horas para pagar imposto. O Brasil é 3 vezes isso, meu. Como diria o Faustão, ô louco, bicho! 2.600 horas. Na Venezuela o pessoal já está saindo na porrada com polícia e com militar. Por que nós não estamos fazendo isso ainda? Por que esses putos que se dizem defensores da liberdade, conservadores, puxam o saco dos assassinos porcos fardados, assassinos de Jesus, que vêm nos cobrar esses impostos? A hora que o Brasil virar uma ditadura socialista mesmo, parte do Foro de São Paulo, parte da Unasul, e vai virar, eu sou pessimista, vai virar. Esse cenário bonitinho aqui, as criancinhas, os parquinhos, isso aqui vai acabar, isso aqui tudo vai ser um gulag. Esse dia vai chegar. Mas você sabe, vai chegar pela mão de quem? Você sabe quem que vai te espancar em espanhol? Você sabe quem que vai confiscar os seus bens? Não é a Dilma. Se a Dilma chegar na minha casa, eu quebro de porrada, cara. Eu aguento dar porrada na Dilma. Quem vai fazer isso são polícia militar. Esses mesmos porcos de farda que cuspiram no meu Senhor Jesus. São esses mesmos que vão fazer isso. Esse polícia que tá ali na rua, que você paga pau pra ele, ele vai te entupir a cara de porrada em espanhol. Su saco de mierda! Para obedecer a ordem de político comunista assim que eles chegarem ao poder. Senso moral? Você não está falando de seres humanos, você está falando de cães de farda. Pessoas que abdicaram da sua própria individualidade. O que você acha que ele vai fazer com a sua individualidade? Acorda. Acorda. Então,
Tá tudo pronto. Os canhões do socialismo estão apontados na nossa cabeça. Tá tudo na Constituição. A quantidade de impostos, a quantidade de regulações, a mentalidade anticapitalista incutida no pensamento psicossocial, nos formadores de opinião. Eu odeio esse termo, formador de opinião. Que porra é essa? Cada um forma a sua, porra. Na mídia, na escola. O que você pode esperar de um país onde um dos piores criminosos, um dos piores comunistas esquerdopatas que já existiram é considerado um herói do liberalismo? Mas nem liberal, filho da puta, consegue. O liberalismo já é uma merda. Agora, nem liberal esse puto que eu vou falar agora consegue ser. O cara era extrema esquerda comunista radical vermelho. Tô falando do Roberto Campos. Um cara que devia ter sido fuzilado em vida. Agora ele deve estar sendo estuprado por 1000 demônios no inferno, pelo que ele fez. Roberto Campos. Esse filho da puta, que em condições normais de temperatura e pressão teria o seu túmulo profanado, como um comunista da pior espécie, é considerado um herói do capitalismo nessa merda. Vão estudar história econômica. Vocês sabem quem foi Roberto Campos? Vocês sabem o que esse filho da puta aprontou, cara? BNDES. Primeiro ele trabalhou lá pro Juscelino Kubitschek. O Juscelino Kubitschek. Coube vários cheques no bolso daquele filho da puta. Trabalhou no plano de metas do Juscelino Kubitschek. Plano de metas, coisa mais keynesiana, desenvolvimentista, construtivista que você possa imaginar. Roberto Campos estava lá. Depois, ele foi chupar a bola dos militares, que eram comunistas também. Com os militares, ele montou a superestrutura do comunismo hoje. Ele montou o Banco Central, o BNDES, e não parou por aí. FGTS também é obra dele. Tem um monte de coisa, pesquisem. Pode ser na Wikipédia mesmo. Ele montou um código tributário para impedir a sonegação. Ele era um inimigo do sonegador. Cara, o Brasil ainda tem aqui a menininha ali, o outro nadando aqui e tal, porque o pessoal sonega. Porque se não sonegassem, esses caras estavam tudo passando fome. E o Roberto Campos impediu isso. Roberto Campos foi responsável pela política de indexação de preços, caralho. Indexação de... Quem pratica indexação tinha que ser torturado de uma maneira que fizesse jogos mortais parecer ursinhos carinhosos. Você sabe o que é indexação? É o seguinte, o governo falsifica a moeda e te obriga a usar moeda falsa. Isso se chama política monetária. Aí os preços sobem. Ah, culpa do empresário ganancioso que subiu os preços. Ô, filha da puta, se o preço não subisse, você não ia ter um papel higiênico para limpar o petismo que sai do seu cu. Tá? Então o preço sobe para se ajustar ao fato de que o governo forçadamente desvalorizou os meios monetários circulantes. Entendeu? Muito bem, então a economia tenta se defender, a economia tenta se ajustar, a porra da minha bateria tá acabando, a economia tenta se defender, aí o governo, com seu pesado aparato interventor, cria índices, muitas vezes índices macroeconômicos, que mais uma vez prejudicam o processo de ajuste da economia, indexa esses índices aos índices de variação de preço, IPC, qualquer porcaria de índice que eles usarem. Aí o governo vai lá e aumenta salário mínimo, por exemplo. Porra, a economia estava se ajustando, o mercado de trabalho estava se ajustando para absorver o choque do aumento artificial de oferta monetária. Aí o governo vem e indexa uma caralhada de coisas que necessariamente vai ter efeitos deletérios na economia. Ou seja, a indexação é uma parada que impede a economia de absorver os choques dos choques inflacionários. Fode a economia. Ou seja, é uma dupla intervenção. Primeiro a inflação e depois a indexação que impede a economia de se reajustar. E o Roberto, amaldiçoado seja, defendia isso. Como é que vocês... Eu não me conformo, cara. Eu não me conformo. O cara tinha 2 frasezinhas legais lá, pronto, é o herói. Olha o nível de bosta que nós estamos. E todos esses filhos da puta, Delfim Neto, com seu AI-5, Bresser Pereira, Maílson da Nóbrega, todos esses bosta, todos esses seres deploráveis. Um plano mais mirabolante que o outro, plano Bresser, plano do caralho A4, resultado hiperinflação. Eu me lembro lá, estudando história econômica, você vê as presepadas que os caras faziam. As cagadas. Governo do Sarney. Hiperinflação, os preços subiam, desabastecimento de carne, porque não deixavam o empresário aumentar preço. Era proibido por lei. Era proibido aumentar a porra dos preços. Aí o empresário ia lá, aumentava o precinho dele lá, mercado negro. Sempre tinha um filho da puta de um bosta, de um positivista para denunciar o coitado. Eram chamados fiscais do Sarney. Resultado, óbvio, né? Faltou carne no mercado. Aí o fazendeiro acumulava os boi lá para poder vender no mercado. Era isso que fazia ainda ter alguma coisa para comer. Você sabe o que o Sarney fazia? Mandava a Polícia Federal buscar boi de helicóptero
Aí eles confiscavam o boi do fazendeiro e ele era transportado com os helicópteros da Polícia Federal. Polícia Federal. A mesma Polícia Federal que os caras ficam pagando pau. Aí o japonês, o Sérgio Moro. A única coisa boa que aquele japonês fez na vida foi deixar o pessoal contrabandear, que contrabando é maravilhoso. O Sérgio Moro é um desgraçado, agente da CIA, que tá aí só de fantoche. Tá aí só como chamariz para desviar a atenção do real problema. Todo policial federal é um bandido. Eles trabalham pro governo. Eles iam lá e roubavam o boi dos caras. E essa é a história do Brasil. Podem estudar a história econômica do Brasil. Tudo que veio desde o Estado Novo, né, Getúlio. Tudo. Juscelino, Dutra, militares, Fernando Henrique, todo caralho a quatro, Temer, Dilma, tudo a mesma merda, é tudo getulista. Todos eles têm essa parada de desenvolvimentismo, protecionismo, substituição de importações, autarquias, agência regulatória, tudo isso é socialismo. Mecanismos de controle monetário, de controle de preços, de indexação, controle de câmbio. Nunca ninguém deixou essa porcaria desse câmbio flutuar livremente. Podem pesquisar a história econômica do Brasil, me fala um governo que deixou o câmbio flutuar. Todos eles ficaram intervindo no câmbio. Resultado, a moeda brasileira sempre foi um lixo de moeda. Por isso que trocou de moeda não sei quantas cacetésimas vezes. Cruzado novo. O único cruzado que devia ter é o cruzado para remover kebab, porra. Isso não é socialismo? Pega antes. Pega a República Velha, esses bostas todos, Prudente de Moraes, Washington Luiz, Floriano Peixoto, todos uns bandidos, todos uns intervencionistas, todos lobistas. Tem um artigo maravilhoso do Luciano Takaki, quem quiser se aprofundar. Os piores presidentes do Brasil, muitos estão na República Velha. Ah, então o bom era o Império era outra merda também. Podem pesquisar a história econômica. Então o Brasil nunca deixou de ser socialista. É um socialismo de jure. O que impede que seja uma ditadura, um inferno socialista de fato? Algumas coisas impedem. A corrupção, a sonegação, o catolicismo, o jeitinho brasileiro, tudo isso nos protege. Então aquela camaradagem, não, dá um jeitinho aí pra mim, etc. Isso é bom. A Igreja Católica ainda é forte no Brasil. Tem o ofertório, o pessoal se ajuda, as comunidades paroquiais se ajudam, tudo isso é defesa contra o Estado. Se não fosse a religiosidade católica, né? Se não fosse o jeitinho, se não fosse a corrupção, se não fosse a sonegação, nós estaríamos comendo merda. Só pra constar. Agora, aproveitando que eu tô na live mesmo, uma rápida elucubração aqui sobre monopólios. Se vocês pararem pra pensar, tem um argumento excelente contra esses babacas que falam que o capitalismo tende a monopólio. É o contrário, é a intervenção do governo que tende a monopólio. Eu tava pensando nisso hoje. Por causa de algumas coisas que aconteceram na empresa hoje. Existe uma coisa que nenhum comunista conhece, porque comunistas não trabalham. Comunistas são todos parasitas, vagabundos ou criminosos. Existe uma coisa que chama economia de escala. Você precisa ter escala para produzir. Eu não posso construir uma estrutura enorme para produzir um iPhone. Eu preciso ter uma demanda por iPhones de modo que compense montar toda aquela estrutura. Outra coisa. Existe uma coisa chamada tempo de setup, coisa que nenhum comunista conhece, porque, como eu já disse, comunistas não trabalham, comunistas são todos vagabundos ou bandidos, ou os dois. O tempo de setup é o tempo que uma empresa demora para reajustar as suas máquinas, o seu capital, para produzir uma outra linha de produtos. Enquanto os caras estão parados, setupando as máquinas, eles estão perdendo dinheiro. Ah, o capitalista, bem feito, tá perdendo dinheiro. Explorador do... só que esse aí é o seu salário, seu filho da puta. Isso aí é o produto que você consome, seu vagabundo. Então precisa ter escala. Uma economia não vai ter escala se a população não tiver capacidade de demanda efetiva. E para a população ter capacidade de demanda efetiva, a população precisa ter dinheiro, caralho. O que é dinheiro? É a capacidade de demandar. Lei de Sé. Então, todas as vezes que nós precisamos consumir um bem para atender alguma necessidade urgente, nós estamos deixando de ter a possibilidade de consumir outros bens. Então, por exemplo, eu estou doente e preciso comprar remédio. O keynesiano vai falar, que bom, está movimentando a economia. O dono da farmácia vai ganhar dinheiro, a economia inteira vai sair da crise. Não, idiota. Se eu estiver doente e precisar tomar remédio, o dinheiro que eu estou gastando com remédio, eu estou deixando de poupar. Eu estou deixando, então, de possibilitar que um empresário invista em um bem melhor, em um bem superior. Talvez uma pesquisa científica que cure aquela doença que me faça tomar remédio. Talvez, inclusive, isso.
simplesmente porque não vai haver demanda para isso, não vai viabilizar o investimento. Então o cara tem uma brilhante ideia, ele teria que vender um produto para um grupo pequeno de pessoas, mas um grupo pequeno de pessoas não vai pagar os custos que ele vai ter. Porque para ele reduzir os custos, ele precisaria ter escala, ele precisaria chegar no fornecedor e falar: quero uma caralhada de unidades. Se não for uma caralhada de unidades, o fornecedor vai cobrar mais caro por unidade. Nenhum comunista sabe isso, cara. Aqueles idiotas da CPL vêm, dados econométricos que o Marx disse, porque os caras nunca trabalharam, porra. E mais, você não precisa trabalhar, você pode ser um vagabundo, só que seja um vagabundo estudado, cara. Os caras não conhecem praxeologia. Quer dizer, os caras não têm conhecimento, os caras não trabalharam, os caras não sabem porra nenhuma. O que eles sabem? Eles sabem decorar o capital, o das capital. Mas isso não diz nada, né? Então vamos lá. Com uma economia onde as pessoas tenham capacidade de demandar, onde elas, por exemplo, não precisem mais consumir alguns produtos e possam poupar recursos, outros produtos vão surgir. Assim sendo, à medida em que o capitalista acumula capital, provê bens e serviços mais baratos e faz a população economizar recursos, ao mesmo tempo em que ele faz isso, esta economia de recursos na mão do público, na mão da população, permitirá que produtos substitutos, produtos concorrenciais se tornem viáveis, já que surge demanda, certo? Então vou dar um exemplo. O empresário faz um puta esquema de produção de qualquer merda aí, de chuveiros. Agora a população vai gastar menos dinheiro para tomar um banho. Assim sendo, eles vão ter mais grana. Aí o cara inventa um sistema de chuveiros mais avançado ali. Se meia dúzia demandar, ele não vai nem começar a produzir, porque ele não vai ter escala. Agora, com a economia que os chuveiros produzidos em massa propiciaram, agora a população vai ter dinheiro para comprar um produto melhor. E aí a concorrência vai entrar. Ou seja, o capitalista só chega a ser um grande capitalista, ter uma grande empresa, se ele proporcionar para a população bens mais baratos e melhores, bens de qualidade. Esta economia que ele causa viabiliza a própria concorrência. Eis o mecanismo antimonopólio inerente ao próprio mercado que comunista nenhum no universo vai conseguir refutar, porque eles são burros, eles são vagabundos, eles são bandidos. Como todo puto comunista é. Chega dessa merda, chame os helicópteros do Pinochet que eu não aguento mais. Tem que jogar essas merdas na água e alimentar os tubarões. Acabou. Pinochet matou foi pouco. E o Ropa tá certo, tem que remover essas merdas, cara. Não tem que ficar na sociedade, não. Os caras são anti-civilização. Chega, ninguém aguenta mais essas merdas. Então, tá aí o argumento. Não tem nem o que discutir. Bom, deixa eu ver as perguntas. Yuri Ribeiro pergunta: o que tu acha sobre marketing multinível? Eu acho que isso aí é caso de polícia. Marketing multinível é caso de polícia. Isso é um esquema de fraude. Eu não sou nenhum expert em matemática. Minha área é de humanas, eu gosto de fazer miçangas. Mas se você pegar lá o esquema de pirâmide lá e começar a fazer as progressões, a hora que você chegar no nível 5, nível 10 já é insustentável. Então ele é intrínseco ao marketing multinível um esquema fraudulento, que é o mesmo esquema que existe, por exemplo, no Madoff, que está preso, e é a mesma coisa que acontece na Seguridade Social, na Previdência. É tudo esquema de pirâmide. Isso aí tinha que ser preso, escravizado, o cara tinha que ser amarrado, igual lá no condado de Maricopa lá, o xerife Joe Arpaio. Ele tinha que acordar todo dia com choque elétrico, o resto da vida dele, tomar porrada e trabalhar em minas de amianto. É isso que devia acontecer com esses filhos da puta. Que não dá, cara. Vai que fica com peninha de bandido, direitos humanos. Tem que fuder com o rabo desses caras e acabou, cara. Ah, mas isso não é cristão. Carta a Timóteo. Um homem precisa fazer de tudo pra cuidar dos seus, da sua família, por amor. Então é por amor à humanidade mesmo, por amor à sociedade que eu quero pegar esses filhos da puta que fazem esquema de pirâmide e entupir de porrada até de segurar a cara deles. É por amor cristão que eu faria isso. Ah, ficar de viadagem, porra. Ah, direitos humanos de cu é rola, cara. A bola esquerda. Anderson Gabriel Cogos me assusta. Imagina se ele fosse ditador, cara. Se você for vagabundo, bandido, safado, é melhor você se assustar mesmo.
O Lucas Cruz e o Peterson falam: militar é a escória da humanidade. Militar estatal realmente é a escória da humanidade. Agora, ao mesmo tempo em que ele é a escória da humanidade, ele poderia ser o herói da humanidade. Porque se o militar realmente fosse compatível com a ontologia de um militar, ele teria como missão defender o povo. Então, pô, eu sou um militar de verdade, vamos supor, sou um militar. Tenente das Forças Especiais Cogos. Porra, minha missão é defender o povo. Eu tô aqui para defender o povo contra zumbis, contra nazistas, contra aliens, contra as hordas do demônio, se precisar. Aí eu vejo um político inflacionando a moeda. Eu vejo um banqueiro central emitindo títulos. Eu falo: puta que pariu, esse cara tá fudendo a economia do meu povo. Agora você tá fudido, rapá. Aí eu pego o político e espanco ele. Tá um cara desse. Reserva fracionária. Se eu fosse um militar, eu chegava num banco e falava: reserva fracionária? Cadê a reserva? Eu não sei, cadê a reserva? Eu não sei, cadê a reserva? Eu não sei. Põe ele no saco, põe ele no saco. Isso seria um militar de verdade. Agora, o militar tem medo de um burocrata com caneta, o militar estatal. Pô, o cara devia estar defendendo o povo contra o demônio, ele tem medo de um comunistinha de óculos e caneta. Quebra o cara de porrada e acabou. Ah, mas se o militar fizer isso, ele vai preso. Vai preso por quem? Pelo puto de óculos? Não, por outro militar. Então, porra, esse é o meu ponto, caralho. Porra! Leonardo Scaburi, Reinaldo, o que você acha do tesouro direto? Meu amigo, tesouro direto, cara. Primeiro, a parte ética. Você vai emprestar dinheiro pra um vagabundo do governo? Você vai emprestar dinheiro pra um cara que não tem como te pagar? A não ser que ele roube um terceiro? Você já pensou nisso? Você emprestaria dinheiro pra um cara que não tem como pagar, a não ser que ele roube alguém? Esse é o governo. Além disso, toda vez que o governo emite títulos para se financiar, ele necessariamente vai ter uma enorme tendência a subir artificialmente a taxa de juros para criar demanda para esses mesmos títulos. E outra coisa, esses títulos sempre vão gerar inflação, porque no momento em que o governo quiser honrar o título, ele vai inflacionar, ele vai tirar o poder de compra. No longo prazo, tudo que você possivelmente for ganhar com o título, somado aos riscos, vai ser o que o governo vai tirar da população em termos de poder de compra, por causa da inflação. Então o título é outra armadilha de pirâmide, é mais outro motivo para pena de morte. Quem investe no Tesouro Direto, que o José Bonifácio está falando, não é nem otário, é bandido mesmo. Por isso eu sou a favor de calotear essas porra. Não tem mais pagar dívida. Acabou, ninguém vai pagar mais nada. Mas e a pessoa que comprou o título se fudeu? Toma no cu. Porra, ninguém mandou emprestar pra vagabundo. Paz de Cristo, Johnny Gomes. A Tereza Fidalgo, um beijo pra você. Pergunta sobre positivismo, Conte. Esses caras... Ô! Filinto, dá um salve aí. E aí? Esse aqui é o Filinto, gente boa pra caramba. É nóis. Amigo do Quioca. Então, positivismo, Conte, esses caras são bandidos. O positivismo do Conte é outro tipo de positivismo. Não é aquele positivismo que nós estamos acostumados a discutir aqui, que é o positivismo legal. Ah, o político rabiscou merda no papel, então agora é a lei de Deus. Não é. O positivismo do Conte é ainda pior. O positivismo do Conte se refere a um positivismo nas ciências sociais. Ou seja, é uma tentativa de transformar as ciências sociais em uma engenharia. Engenharia social. A engenharia social é a negação de tudo que é humano. Porque o acidente do agir humano é justamente a imprevisibilidade, a subjetividade. A engenharia social é a negação de tudo isso. É a nulificação de tudo que nos torna humanos. Por isso que tudo que se baseia em Augusto Conte é perverso. Sophie Smith. Cogos, o que você acha do Macri adotando medidas protecionistas na Argentina e deixando os liberalex todos chorando? É aquilo. Me penalizo com o povo argentino, mas por outro lado é engraçado pra caralho, né? Vocês liberam. Tinha um cara aqui no clube, cara, o nome é o Boto. Eu briguei com ele, agora eu já voltei a falar com ele, né? Porque Cristo manda perdoar todos. Mas Cristo não me impediu de zoar o cara. O nome do cara no Facebook era... Como é que era o nome dele? Fernando Macri Impeachment da Silva lá. Hernandes. O cara colocou Macri Impeachment no Facebook. É a versão liberaleca do Guarani Caiová, cara. Macri Impeachment. Olha o nível de idolatria, né? Johnny Gomes, sim, vai ter. Eu tô preparando um artigo lá da Romênia e esse mês eu prometo, vou prometer que
diante de Nossa Senhora de Fátima, cujo centenário é esse ano, que esse mês vai sair duas coisas grandes aí, o artigo da Romênia e o vídeo contra os babaca dos distributivistas. Agora é uma promessa séria, diante de Nossa Senhora de Fátima. Tive um mês muito corrido aí, mas agora vai. Heitor Vieira Alves, você trabalha com o quê? Lígia Cogos Dermocosméticos, excelente para vocês darem para suas namoradas, para suas mães, para suas esposas, para suas amigas, para sua professora, para conseguir aquela notinha lá que tá faltando no trabalho. Dermocosméticos Lígia Cogos, podem entrar no site, nós fazemos venda online, entrega em casa e o nosso foco é qualidade. Qualidade excelente, tem várias linhas, capilar, corporal, facial, para as mãos e homem pode usar também. Tem os shampoos, condicionadores, desodorante, creme para rejuvenescer, creme anti-idade, eu uso também protetor labial, agora que vai chegar o inverno aí. O Vitor Azeredo pergunta o que eu acho do Mark Stirner. Olha, ele tem umas coisas boas, ele fala umas baboseiras, é ateu, mas as coisas que ele fala contra o governo são dignas de nota. Eu recomendo a leitura dele com ressalvas, porque ele era ateu, tendia a uma certa visão de esquerda nos costumes. Eu, como conservador, sou contra, né? Para não faltar, pau no cu do Breitner. Batalha de rap contra o Porto. Aí sim. O que falar pra gente que acredita em políticos? Pergunta a Sophie Smith. As pessoas que acreditam em políticos são necessariamente as mesmas que não acreditam que uma sociedade possa gerir-se, que não acreditam que empresários, consumidores, trabalhadores possam se coordenar, que não acreditam que as elites sociais, as elites naturais, possam prover subsidiariedade para os cidadãos. Certo? Então eles não acreditam no ser humano. Eu também não acredito no ser humano, eu acredito em Deus. O que o homem faz de bom vem da graça de Deus. Mas o cara que acredita em político, ele é ainda mais cético em certo ponto. Porque ele não acredita nem que o mercado, nem com a graça de Deus, possa conseguir algum arranjo sem político, certo? Aí você chega para esse mesmo cidadão e pergunta: escuta, quem você acha que é uma pessoa melhor? Quem você acha que tem melhor caráter? Quem você acha que é mais de Deus? Um civil normal ou um político? Aí o cara vai falar: pô, a não ser que ele seja um bosta, um comunista aí que não tem mais jeito. Ele fala: não, o político é pior. O político geralmente é uma classe mais suja. Se você não acredita no civil normal, por que você acredita em político? Se você não acredita no civil normal, que você já confessou que é melhor que político, para cuidar da sua própria vida, por que você acredita num político para cuidar da vida de milhões? O cara não vai ter resposta. Não vai ter resposta. É porque as pessoas não param para pensar. Lucas Belo, existe democracia plena? Existe. Tinha um santo da Igreja Ortodoxa que dizia o seguinte: o céu é um reino voluntário. É um reino onde Deus é o rei e as pessoas voluntariamente escolheram seguir a Deus. O inferno é uma democracia. O inferno é uma democracia porque aí a pessoa resolveu optar por ela mesma. Vamos votar no demônio. Votou no demônio e está lá no inferno. Então existe democracia plena, é lá no inferno. Daniel Serra pergunta: se você discute política, você é um político? Não. Se eu discuto sobre criminalidade, eu posso ser um criminólogo, não necessariamente um bandido. Essa é a função de um cientista político honesto, é ser um criminólogo, porque a política é um tipo de crime. Bom, é isso aí. Coreia do Norte é uma democracia plena, é o que é de mais próximo no mundo. Coreia do Norte, Cuba e a porra da Venezuela. Jordânia Inbox, preciso falar com você urgente. Um beijo. Um abraço pra todo mundo aí.